Então, boa noite a todos. Vamos agora começar a nossa aula. Deixa eu só carregar aqui. Está abrindo ainda a apresentação. Estão vendo a apresentação agora? Não entrou ainda. Ainda não entrou, professor. Bom, não sei, eu tô vendo. Agora sim. Agora entrou. Então vamos lá. Tinha entrado. E agora? Agora não. Vamos ver. Acho que já deve Agora ter chegado sim. para... Agora sim. Então, tá bom. Então, tudo tranquilo. Bem, pessoal, iniciando a nossa disciplina sobre sistemas de informação, então, nossa primeira aula será a questão do impacto da tecnologia da informação no decorrer da história humana. Então, como é que as informações, o conhecimento inerente a uma cultura, a um indivíduo, era passado de geração para geração? Então, no primórdio, né, do conhecimento ou dos primeiros agrupamentos humanos, seja nas pequenas cidades, quando começou a agricultura, ou até naqueles agrupamentos caçadores, coletores, como é que era passado as informações partindo-se da premissa que a linguagem já estava desenvolvida. Normalmente, as histórias sobre caçadas, o aprendizado que se obtinha de uma geração era passado para outra geração através de histórias, de narrativas. Isso, até hoje, nós temos algumas sociedades em que ainda a história é preservada através dessas narrativas de geração para geração, narrativas verbais. Bem, caso ocorresse alguma epidemia dentro desta comunidade, perdia-se todo um conhecimento, toda uma cultura que se tinha adquirido. Bem, a pergunta vem o seguinte: como é que se pode preservar a cultura, transmitir de geração para geração todos os conhecimentos adquiridos? Por que isso é importante? Inicialmente, nós teríamos o problema de
técnicas de caça, mostrar qual comida ou qual fruta era passível de se comer ou não, era venenosa ou não, e assim por diante. As rotas de migração, tudo isso daí. Quando foi que começou a história? Vamos fazer essa pergunta aqui, né? O primeiro impacto da tecnologia da informação na cultura humana, eu diria o seguinte: o que caracteriza a pré-história da história foi a linguagem escrita. No momento em que se teve uma linguagem escrita, passou-se a entrar na era da história, ou seja, as coisas, as culturas começaram a ser documentadas e perpetuadas. Uma coisa aqui interessante, vejam nesse slide aqui, é a virtualização do conhecimento. Nós temos aqui casos de pinturas rupestres de 15 mil anos, 12 mil anos e assim por diante. O que nós temos vendo essas pinturas? Então vejam aqui, nós podemos saber nessas pinturas qual era a fauna e eventualmente a flora daquela região, onde que estavam essas pessoas. Nós podemos ver em pinturas pictóricas como eram o estilo de vida dessas pessoas. Então vejam o seguinte, quando eles colocaram essas pinturas nessas cavernas, que nós estamos hoje ainda tendo acesso, eles virtualizaram o tempo. Eles conseguiram mandar uma mensagem para o futuro. Nós agora conseguimos ler essa mensagem que foi escrita há milhares de anos atrás. As questões das pinturas pictóricas, elas não tinham uma riqueza de contextualização. A partir disso, começou a se ter a necessidade de ter mais detalhe nos registros. Vamos colocar aqui a escrita. Vejam que coisa maravilhosa é a escrita e a complexidade que se obteve em codificar o som. Quem tem hoje crianças, acesso a crianças em idade de alfabetização, vê o quanto é difícil, quanta energia é gasta pela criança para se alfabetizar. É um processo longo em que ela vai ter que decodificar símbolos, no nosso caso, símbolos sonoros, as letras. Nessa decodificação, numa compreensão e depois aprender a codificar, ou seja, a escrita. Veja a genialidade que se teve em codificar o som. Eu diria o seguinte, colocando em termos atuais. Como é que conseguiríamos codificar o olfato? Imagine um computador que mostrasse os cheiros das coisas. Hoje a gente consegue, já codificamos o som, a imagem em movimento, textos, mas até a parte tátil a gente conseguiu decodificar através de luvas.
Agora, e o olfato? Ainda não conseguimos decodificar o olfato. Fazer com que um computador, por exemplo, gere os cheiros, os odores. Essa dificuldade foi a mesma dificuldade em tamanha proporção há 6.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, que é onde se estima que surgiu a escrita, basicamente nos sumérios. Então, vejam, a escrita surge do esforço humano para consolidar a comunicação e seus registros. Então, nós temos aqui, obviamente, as pinturas pictóricas, de novo. Vejam aqui, por exemplo, que foram pintados festas. Aqui nós já temos, na história, começando a escrita, os hieroglifos egípcios e a escrita cuneiforme dos sumérios. Essas foram consideradas as primeiras escritas, a matriz de todas as demais escritas. A nossa escrita atual vem principalmente da evolução da escrita cuneiforme, baseada em fonemas. Já os hieroglifos, no caso aqui temos os egípcios, daí temos a questão de maias, astecas e assim por diante, nós já temos baseado em ícones complexos, e esses ícones que dão uma ideia. Então, a escrita, um dos conceitos que nós temos, é uma codificação de sinais gráficos que propicia registrar a linguagem falada. Outro conceito é um sistema de símbolos gráficos usados para transmitir o pensamento humano. Aqui nós vamos colocar algumas coisas. Imagine que, inicialmente, uma vez estipulado, definido ou codificado a linguagem humana, em que se virtualizou o tempo, nós precisaríamos virtualizar o espaço. O que isso quer dizer? Então, quando nós, ou aqueles humanos, iam nas cavernas e pintavam, eles conseguiam transmitir uma cultura, uma informação para aquelas pessoas que viviam próxima àquela região ou que chegassem naquela caverna. O primeiro problema que se teve foi em que, para se ter acesso à informação, se tinha que ir ao local onde estava a informação. O desafio seguinte foi estabelecer suportes em que essas linguagens, essas escritas, pudessem ser feitas de maneira fácil, que durassem por muito tempo e, se possível, pudessem ser replicadas e transportadas. Nesse caso, vários suportes foram usados, desde couro de animal, em que era secado e eram pintados em cima do couro de animal, né? Ou a questão dos papiros, e a questão de um dos primeiros foram as placas de argila. Registrar, como os sumérios fizeram, em placas de argila, para nós a gente diz, não, isso é tranquilo, eles pegaram lá barro, faziam as plaquinhas e escreviam em cima dessas plaquinhas e deixavam para secar. Não é bem assim. Para se fazer aquelas placas, precisa de uma tecnologia bem específica. Vamos começar pelo seguinte. Primeiro, qual o tipo de argila? Segundo,
a textura dessa argila, a umidade que essa argila tinha que ter. Ela não podia ser tão seca, em que você não conseguisse escrever, e não tão maleável, e que essa escrita não pudesse ser feita. Então, existia, ou existe, um ponto de massa desse barro para fazer essas argilas. Outro ponto é com o que se faria o registro. Vamos colocar em termos de hoje, qual é a caneta que eles utilizavam para fazer esses registros. E depois, como é que se fazia para que essas placas de argila permanecessem com duração, fossem duráveis para serem armazenadas e ou transportadas? Somente deixar no sol? Ou ainda, cozi-las, fazer um cozimento dessas argilas, para que elas pudessem ser duras o suficiente e não se degradassem? Ou ainda, permitir que, mesmo molhadas após as secas, essas argilas continuassem intactas? O suporte da informação está intimamente ligado a uma evolução tecnológica, seja da linguagem da grafia, seja dos suportes informacionais. À medida que foram evoluídos os suportes informacionais, ou seja, aquilo em que a escrita, a linguagem está sendo feita, houve uma evolução dos registros. Então, vejam, na questão de suportes informacionais, nós temos aspectos, como já foi falado, de durabilidade, dos instrumentos para se escrever, o tipo de material, a forma com que esses suportes circulavam entre as pessoas e a função comunicativa desses suportes. Então, nós temos casos aqui, então, de barros, de papiros, no papel na China, escrita em bambu, em papel e assim por diante. Aqui em pedra, onde eram feitos os registros. Ok? Vamos colocar aqui, para o nosso caso, já puxando aqui mais para o nosso tempo, a questão do papel e do aspecto com que a informação começou a ser relacionada com poder. Eu passei no Moodle para vocês assistirem O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Esse nome, o filme Nome da Rosa, ele se passa na Idade Média, ou na Idade das Trevas, ok? E lá mostra um seminário, vamos por assim, em que habitavam os copistas, em que eles faziam os livros, copiavam os livros para serem disseminados depois. Era uma profissão. Essa profissão de copista, ela ficou ativa até por volta de 1500. Como eram os livros, ou como eram as informações na época? Vamos colocar aqui a questão do livro, tá? Eram livros enormes. Basta ver aqui, né, o tamanho do livro. Eram verdadeiras obras de arte. E demoravam meses para serem feitos. Só para vocês terem uma ideia, ali por volta de 1400, 1500, existiam bibliotecas. Essas bibliotecas alugavam os livros para copistas. Então, existia a profissão de copista, que ia lá, pegava um livro, alugava da biblioteca e reproduzia aquele livro. Existia toda uma indústria em cima dos livros. Existia o pessoal que fazia capa de couro,
existia o pessoal que fazia o papel, existia o pessoal que fazia as tintas, até chegar à obra final, que era esse livro. Bem, imaginem o trabalho e o tempo necessário. Então, o livro não era para qualquer um. O livro estava destinado, basicamente, às estruturas de poder e aos ricos. A estrutura de poder, puxando aqui para a parte do Ocidente, era, até aquela época, a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, durante toda a Idade Média, dominou toda a parte da Europa, restringindo o acesso à cultura para manter o domínio. Então, o nome da Rosa se refere, o livro e o filme se refere a exatamente esses aspectos. Então, veja o seguinte, se o livro só estava, ou a escrita só estava disponível a uma elite cultural, então, nesse caso, a igreja e a uns ricos, as pessoas muito ricas, não havia necessidade de você ter escolas, por exemplo, para aprender a ler. Inclusive, isso não era nem incentivado. Para se aprender a ler e a escrever, ou você entrava no círculo da Igreja Católica, né, para ser padre, frei, etc., em que você tinha os seminários e ali você aprendia, né, ou você era filho de um nobre, em que se contratavam pessoas, professores, para educar os filhos, fazer o letramento. A questão dos livros ou dessas informações nesse domínio, ele era fechado, de certa forma, para impedir que a população questionasse a autoridade, seja a autoridade eclesiástica, seja a autoridade dos nobres. É claro que os nobres e as autoridades eclesiásticas sempre tiveram entrelaçados. Não só na Idade Média, mas se nós colocarmos em várias culturas, a elite religiosa sempre teve, na pirâmide hierárquica das culturas, no topo superior. Às vezes, se confundindo o governo com a parte religiosa. Então, vamos por um exemplo. No Egito Antigo, o faraó era considerado um deus vivo. E a elite que cercava o faraó eram, vamos colocar aqui, os religiosos, que davam todo o suporte. Depois vinham, paralelamente, a questão do exército, da segurança. Durante a Idade Média, nós também tínhamos a igreja, né, ou os religiosos, em comum acordo e abençoando, entre aspas, os seus nobres, podendo, inclusive, controlar os nobres pela questão da excomungação. Se o Papa excomungasse um nobre, ele estava excluído da sociedade. Então, esse poder nunca foi questionado porque o conhecimento estava restrito. Somente os padres, ou somente a igreja, tinha acesso à Bíblia, ao texto sagrado, naquela época. Bem, se somente a igreja tinha acesso ao texto sagrado, a interpretação desse texto também era feita pela igreja. Ok? Então era um círculo vicioso. Isso mudou
por volta de 1450, quando Gutenberg fez a imprensa de tipos móveis. Já explicando que a prensa de tipos móveis já existia há 1000 anos antes de Gutenberg na China. O problema que se tinha era que a escrita chinesa usava muitos símbolos. Se não me engano, eram mais de 2000 símbolos. Então, acabava sendo inviável a produção de textos. Era mais fácil escrever. Ela só voltou, só se tornou viável porque Gutenberg, em meados do século XV, ele resolveu pegar uma prensa, fazer os tipos, e os tipos aqui o que são? São carimbos negativos, tá? Em que cada carimbo era uma letra. Isso se colocava em cima de uma placa de madeira com trilhos e ia se escrevendo, e iria então pegando os tipos e montando o texto. A partir disso, uma vez essa placa de madeira com todos os tipos prontos, ele era colocado nessa prensa, e era uma prensa inicialmente de extrair óleo, ok? Então era colocado numa prensa e o suporte era o papel. Essa placa era pintada com uma tinta, ok? E depois era pressionado a placa de papel, a placa de madeira em cima do papel. Quando tirava a pressão, estava impresso uma cópia negativa daquela placa. Obviamente, isso se tornou muito prático. Houve uma série de investidores que investiram muito na prensa de Gutenberg, no Gutenberg, e depois essa tecnologia foi melhorada. Aqui só um ponto. A prensa de Gutenberg, para nós, que aparentemente é simples, tá? Ela não foi feita de um dia para outro. Por quê? Nós tínhamos o problema do papel, ou seja, do suporte informacional, que ele pudesse aguentar a pressão da prensa, que ele pudesse ter uma durabilidade, fosse flexível o suficiente, e ainda tinha o problema da tinta. Essa tinta, ao ser pressionada no papel, ela não poderia se espalhar. Ela deveria rapidamente ficar somente naquele lugar e secar rapidamente. Obviamente, foram anos de tentativa e erro até chegar àquele ponto. A prensa de Gutenberg foi tão importante na história da sociedade, assim como nós temos entre a pré-história e a história houve a escrita, o final da Idade Média e o início da Idade Moderna foi categorizado pela prensa de Gutenberg, pela produção em massa de conhecimento. Só para vocês terem uma ideia, vejo aqui um gráfico, tá? Do número de livros impressos aqui por século, século XV, XVI, XVII e XVIII, tá? Número de cópias. No século XV, inicialmente, nos primeiros anos do século XV, nós estávamos basicamente com 20 milhões de cópias. Ok? No século XVI, já tinha 200 milhões de cópias. No século XVII, 500 milhões de cópias. No século XVIII, 1 bilhão de cópias. Então, vejam o nível de produção de livros impressos.
infinitamente superiores àquele processo manual que era feito pelos copistas. E é claro, começou a prensa de Gutenberg, sumiu toda a indústria de copistas. Tá? Desapareceu essa indústria. Isso teve efeitos enormes durante toda o início inicial, do século XV e século XVI. É o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Por quê? Obviamente, Gutenberg, uma das primeiras coisas que ele fez, imprimiu a Bíblia, né? Inclusive, um dos livros mais caros que tem é você ter as primeiras cópias da Bíblia de Gutenberg. No momento em que se começou a produzir em massa livros, ok? E eu vou aqui agora fazer só colocar aqui uma situação específica. Vamos colocar aqui a questão da Bíblia, ok? Imprimiu-se a Bíblia. A Bíblia começou a ser barata. A Bíblia passou a ser acessível a todos, não somente aos membros da igreja e aos nobres, mas a toda a população, porque era barato. O livro produzido, o livro impresso, era muito barato, ok? No momento em que se começou a ter uma produção em massa, vamos colocar aqui da Bíblia, e outros livros, houve a necessidade normal, natural, de as pessoas quererem saber o que estava escrito ali, ou seja, aprenderem a ler. Aqui se iniciou toda a estrutura das escolas públicas para fazer com que a população aprendesse a ler, já que a informação era barata agora. Isso resultou no quê? Se as pessoas tinham acesso à Bíblia, ok? E vamos colocar aqui no contexto de Bíblia como sendo vamos por aqui, um conjunto de normas aplicadas pela igreja na sociedade, no qual ela dominava e interpretava essas normas. As pessoas começaram a ler a Bíblia e ter as suas próprias conclusões. Isso resultou no quê? Vamos colocar aqui, no início do século XVI, um teólogo brilhantíssimo, né, católico, chamado Martinho Lutero, escreveu as suas famosas cartas. O que ele queria? Ele queria que as pessoas tivessem acesso à Bíblia e entendessem a Bíblia, entendessem as mensagens que estavam escritas lá. Isso resultou num questionamento muito grande. Lembrem-se que vocês provavelmente tiveram, no segundo grau, a questão das indulgências da Idade Média, né? Em que, para captar dinheiro, a estrutura da igreja vendia as indulgências, perdoando todos os pecados. Quanto mais dinheiro você entregasse, maior era o teu perdão, inclusive, entre aspas, você comprava um lugar ao céu. Com o Martinho Lutero, houve-se todo esse questionamento, questionando-se essas indulgências e esses comportamentos. E as pessoas começaram a ver e a questionar que o que estava escrito lá não era o que estava se exercendo pela estrutura
Com o questionamento, então, Martinho Lutero fez essas cartas, só para vocês terem uma ideia, em 15 dias, as cartas de Martinho Lutero já estavam espalhadas por toda a Alemanha. Em 2 meses, cópia dessas cartas já estavam em toda a Europa. Isso, há 50 anos antes, era inconcebível, porque tinha que se escrever manualmente. Bem, é claro aqui, questão da história, houve, adiantando um pouquinho, Martinho Lutero resolveu escrever o texto da Bíblia de uma forma que fosse simples de ser entendido pela população alemã, no qual ele fazia parte. Então, ele explicava o que estava na Bíblia, ok? De uma linguagem mais popular. Isso teve consequências. Primeira consequência direta. Martinho Lutero padronizou a língua alemã. Então, o alemão passou a ser ter um padrão único de linguagem, que seja de escrita, seja de fala. Isso, obviamente, resultou, vendo na história, né, aquela em que a Igreja Católica questionou toda a Bíblia, entre aspas, do Martinho Lutero, tá certo? Porque estava tornando a Bíblia com acesso a todos e questionando toda a estrutura de poder. Houve aquela guerra, 200 mil mortes e assim por diante, e daí vamos, questão lá da história, que se teve decisões. Mas o que nos interessa aqui enquanto tecnologia de informação? Bem, com o sistema público de ensino, a leitura escrita acessível a todos, a criação das universidades, as primeiras enciclopédias. Então, o conhecimento começou a ser armazenado e disseminado de forma muito barata. As pessoas começaram a publicar as suas ideias. E no momento que publicavam as suas ideias, também você tinha os questionamentos e, obviamente, os agrupamentos daqueles que concordavam e não concordavam. O início do domínio da Igreja na Europa se deu, o início do domínio não, o término do domínio na Igreja da Europa se deu a partir da prensa de Gutenberg. E aí começou a Idade Moderna, o renascentismo e a Idade Moderna. A informação ficou disponível para todos. E entrou aqui, obviamente, a questão da burguesia e toda a ascensão. Vejam o impacto que a tecnologia de informação teve. Só por curiosidade, a Carta de Colombo, descrevendo que quando descobriu a América, que ele mandou para o rei da Espanha, o rei da Espanha mandou publicar, foi o primeiro best-seller. Foram 6 milhões de cópias distribuídas na descrição do que hoje a gente chama América. O impacto que se teve, eu até diria o seguinte, foi o equivalente ao impacto do Google agora no final do século XX, em que a informação agora estava disponível para todos de forma gratuita e instantaneamente. Tá? A questão que ficou sempre foi como é que vai se distribuir esse conjunto de informações, de conhecimentos ou de culturas, para o maior número de pessoas possíveis. Então, nós tivemos, obviamente, então lá as placas, os papiros, tivemos os livros e agora os livros impressos.
esses livros tinham que ser distribuídos fisicamente, ponto a ponto. A partir disso, houve uma evolução. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o telégrafo. Foi criado no século XVIII, com o objetivo de transmitir mensagens ponto a ponto através de grandes distâncias. Então, obviamente, aqui teve uma série de tecnologias que foram usadas para que informações, mensagens pudessem ser transmitidas sem a necessidade de um deslocamento físico. Portanto, a questão de espaço, ou seja, do deslocamento, passou a não mais ser um problema. Isso trouxe uma série de consequências. Vamos colocar aqui a pequena evolução. Questão do telefone, então tivemos o telégrafo, depois o rádio, daí o telefone, em que você conseguia virtualizar a voz, tá? Ainda por fio, depois nós tivemos a questão do rádio e a internet. Bem, deixa eu voltar aqui. Bem, estão vendo a tela, né? Normal aqui. Sim. Vou rapidamente adiantar, ou não tomar muito tempo da questão da aula, que a aula é muito curta, mas só para vocês terem noção da importância da tecnologia no decorrer da história. Por um fato aqui mais recente, o Paraguai, quando invadiu o Brasil, em Mato Grosso, o governo central, que era o imperador que estava no Rio de Janeiro, demorou mais de 2 meses para saber que o Mato Grosso tinha sido invadido. Tá? Então, houve a invasão, mais de 2 meses depois que a notícia chegou no Rio de Janeiro. Bem, na época tomou-se uma decisão. Obviamente teve a Guerra do Paraguai, toda a história, mas ao término da Guerra do Paraguai, o Império decidiu que aquilo não podia mais acontecer, que as nossas fronteiras não podiam mais ficar desguarnecidas e que o poder central tinha que ter acesso a tudo o que estava acontecendo nas suas fronteiras e dentro do nosso território. Bem, com isso foi definido um plano de ação em que as Forças Armadas tiveram incumbência. As seguintes incumbências básicas. Primeiro, fazer uma infraestrutura de acesso a toda a área, a todas as divisas brasileiras. Então, questão de estradas, hidrovias e assim por diante. Segundo, naquela época já estava o telégrafo com fio. Foi determinado a um tenente pequenininho, descendente de índios, né, mestiço de índios, chamado Cândido Rondon, para que interligasse o Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul e depois fizesse toda essa linha de telégrafo, indo pela divisa com a Argentina, Paraguai, ou seja, passando por Foz do Iguaçu, subindo por Mato Grosso e indo até Amapá, Rondônia e assim por diante. Tá? Aí surgiu aquele ditado de exército como integrador nacional. Bem, Marechal Cândido Rondon
começou a puxar, então, as linhas de telégrafo por todas essas divisas. A partir daí, obviamente, o Brasil começou a ser, entre aspas, colonizado e a conhecer o seu interior. Qualquer problema que tivesse, as estações de telégrafo mandavam imediatamente as informações para o poder central, e como já tinham uma infraestrutura de acesso físico, logístico, se conseguiria rapidamente tomar as ações necessárias, seja para defesa, ataque e até por uma questão de suprimentos. Caiu o imperador, veio a República, continuou ainda o trabalho de Cândido Rondon. Quando ele estava em Mato Grosso, subindo, ele teve a ordem de cancelar ou de paralisar o serviço. Por quê? Porque tinha chegado uma nova tecnologia, o telégrafo sem fio. Veio o telégrafo sem fio, portanto, não era mais necessário ter aquelas estações de retransmissão e aqueles cabos com postes passando. Você conseguia transmitir a mesma informação sem a necessidade de uma infraestrutura física. O que isso representou? Até hoje, as tecnologias acabam substituindo outras tecnologias, tá? Virtualizando. O caso de Cândido Rondon foi um caso típico. Estava passando fios para pôr o telégrafo, surgiu o telégrafo sem fio, parou aquilo lá. Depois veio a questão do rádio, depois veio a questão da televisão, tudo isso foi aumentando o impacto, diminuindo, entre aspas, a distância, se tornando a comunicação instantânea. Essas comunicações, a evolução das comunicações, normalmente sempre teve muito ligado a uma questão de controle e domínio territorial. Tá? Basta ver que a internet, através da ARPANET, foi um estudo feito pelos americanos para controlar todo o seu território em caso de uma guerra atômica. Para terminar uma questão de impacto sobre tecnologia, a Primavera Árabe, que agora, obviamente, não foi uma primavera, acabou sendo um inverno árabe, ela começou por tecnologia de informação. A queda dos Mubarak no Egito ocorreu por causa que o governo não tinha controle das redes sociais. Tinha controle da imprensa, da televisão e do rádio, mas não das redes sociais. Em 15 dias, os Mubarak tinha caído. E aí foi uma queda, né, como se fosse uma queda de dominós, derrubando toda aquela parte do Oriente Médio. Tá certo? É o impacto da tecnologia da informação. Mudou toda a correlação de poder, inclusive hoje. Voltando aqui no Brasil, lá por 2013, se vocês se lembrarem, em que teve o quebra-quebra, e que foi o início do fim, né, do governo lulopetista, em que teve, por causa de 20 centavos, se teve todo aquele quebra-pau, quebradeira em São Paulo, se espalhou pelo Brasil inteiro. Foi um movimento espontâneo, sem liderança, certo? E que mudou-se, inclusive, a questão de como os governos se relacionavam com a população. Imagine que não tinha um sindicato, não tinha um líder daquele movimento para que o governo pudesse negociar. Porque aquele movimento era um movimento celular, em rede, sem uma cabeça. Todos estavam como uma unidade, sem um comando central, agindo.
Da mesma forma com que aconteceu no Oriente Médio, acabou acontecendo aqui no Brasil. Tá? Hoje, os governos estão lutando para controlar as redes sociais. É um nível, isso para garantir o monitoramento de todo o movimento populacional. Então, informação sempre está muito relacionado à questão de poder. Bem, para terminarmos a aula de hoje, eu deixei disponível a tarefa no Moodle para vocês fazerem uma análise sobre o nome da rosa. Essa análise, gente, não é para dizer assim, se refere a um crime na Idade Média em que o cara estava, através da lógica, descobrindo quem era o assassino. Não quero que vocês façam o texto, é um texto simples, tá? Que vocês postem, explicando o que é o filme. Eu quero que vocês façam o texto analisando a questão de tecnologia de informação em relação à cultura, à sociedade daquela época. Tá certo? Então, o trabalho vai ser isso, não é um trabalho muito grande, é uma resenha, tá? Então, vocês vão dizer o que é, descrever o que é, e depois dar a sua opinião sobre o livro ou o filme em relação à tecnologia de informação. Eu vou agora parar a gravação.